Na sessão do Tribunal do Júri aconteceu o julgamento do caso envolvendo a ocorrência de trânsito registrada no dia 6 de maio de 2007, quando morreu Michel Vasques, vítima de um acidente envolvendo o condutor Rodolfo de Freitas Faria. O júri julgou a acusação de crime doloso, porque havia a suspeita de que Rodolfo Freitas e Blado Abrantes estariam fazendo um racha por ocasião do acidente. O julgamento, que começou às 9 horas da manhã, terminou por volta das 21 horas. Foram quase 12 horas de muito trabalho na sessão do Tribunal do Júri. No Salão Nobre do Tribunal, familiares e amigos dos acusados e de Michel Vasques aguardavam com ansiedade o resultado do julgamento. Próximo das 8h30 da noite, o presidente do Tribunal do Júri, o juiz Dr. Elmo Lamoia, leu o veredito, que determinou a condenação do condutor da moto, Rodolfo de Freitas Faria, a uma pena de 2 anos por homicídio culposo e ainda a suspensão da CNH pelo mesmo período. Quanto à pena, ele vai cumprir em liberdade. Já o outro acusado, Blado Abrantes, foi absolvido da acusação de participação na morte de Michel Vasques. Na opinião do promotor de justiça, o tema acidente de trânsito ainda é bastante polêmico na justiça brasileira. Tema bastante palpitante, né? Ainda há muita discussão, controvérsia, inclusive discussão no Senado, na Câmara, quanto a uma nova definição jurídica que realmente seria necessária, né? A gente tem o homicídio doloso com uma pena lá em cima e o homicídio culposo com uma pena realmente muito baixa, né? Para esses casos que acabam se enquadrando como culpa, né? Então a gente defendeu aqui em plenário a tese do Ministério Público, que seria que a pessoa assumiu o risco de causar aquele resultado, que no caso foi a morte de uma pessoa, mas essa tese não foi encampada pelo plenário, que optou pela culpa, né? Reconhecer, no caso, em relação ao Rodolfo, né, que ele teve culpa nesse fato e não dolo, né? Não assumiu o risco de causar esse resultado. Então, acabou sendo condenado como homicídio culposo. Tempo, doutor, 12 anos quase do ocorrido, isso prescreveu em alguma parte a possibilidade até mesmo de uma condenação maior? Então, isso acaba prejudicando, né, a apuração. O tempo trabalha contra a apuração dos fatos, né? Quanto mais demora, mais difícil a memória das testemunhas já não é tão boa. Vários crimes que estavam sendo imputados prescreveram nesse período, né? O crime de racha, o crime de lesões corporais contra a outra vítima também prescreveu, e ainda existe a possibilidade desse crime que foi imputado hoje, né? Que houve uma condenação, né? Houve uma condenação pelo homicídio culposo, mas ainda é passivo de prescrição por causa da pena, né? No caso da acusação, pode recorrer dessa decisão? O Ministério Público, nessa hipótese, não pretende recorrer. No caso, eu, representando o Ministério Público, não pretendo recorrer por uma questão de respeito à decisão do plenário, né? A Constituição prevê um princípio chamado soberania dos jurados e a gente procura, na medida do possível, respeitar. Desde que a decisão não seja uma coisa absurda, extremamente fora assim, da realidade, um recurso provavelmente seria em vão, porque se tiver qualquer base no processo para essa condenação tal como ocorreu, o recurso não teria sucesso. O juiz que presidiu o Tribunal do Júri falou das complexidades do referido julgamento, já que havia 2 acusados. Foi um júri complexo, né, com 2 réus, e que teve um fato que também teve uma repercussão. A família da vítima compareceu em peso aqui no plenário. É um caso antigo, e com isso já tinha ocorrido a prescrição de alguns crimes que tinham sido imputados, a lesão corporal com relação a outra vítima, o próprio racha em si. Sobrou apenas o crime do homicídio, que foi julgado hoje aqui, e tivemos debates do Ministério Público. E pelo fato de ser 2 réus, 2 advogados distintos, e o próprio réu, Blado, que também é advogado, também falou nos debates. Então a gente teve um julgamento bem demorado, se prolongou durante o dia inteiro. A absolvição do Blado imputou a diminuição da pena do Rodolfo? Não influenciou na pena do Rodolfo, eram imputações distintas, né? Embora do mesmo fato,
mas os jurados eles votam em 2 séries distintas e votaram pela absolvição do Blado pela negativa da autoria, entendendo que ele não participou de forma alguma no crime. Falando em pena, doutor, o que foi imputado efetivamente pelo Tribunal do Júri ao Rodolfo Freire? Foi o homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E ele, após a dosimetria da pena, ele foi condenado a uma pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto e mais uma suspensão, né, da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.